Bom dia! Hoje é um daqueles dias que eu não gostaria de estar fazendo esse vídeo, mas eu tenho que fazer, porque já tinha esse burburinho, mas ontem foi confirmada pela Prefeitura que não haverá o tombamento do edifício São Pedro, um edifício em que funcionou desde 1951 o Iracema Hotel, que era de propriedade do seu Pedro Filomeno Gomes. Esse edifício estava abandonado há algum tempo e estava em processo de tombamento, mas de acordo com laudos da engenharia, até da própria Universidade Federal do Ceará, eles detectaram que a estrutura do prédio estaria de uma forma irrecuperável, então o tombamento não seria possível. Então, muito provavelmente esse prédio em breve será demolido e a gente vai perder mais uma parte da nossa história de Fortaleza. Esse foi um dos primeiros prédios, aliás, foi o primeiro prédio na orla de Fortaleza. Fortaleza é uma cidade que por muito tempo desprezou o mar. Por muito tempo o centro, Jacarecanga eram os bairros mais nobres e as casas, se vocês forem ver as casas mais antigas, elas eram construídas não olhando para o mar, mas olhando para o centro, olhando para dentro da cidade, para o interior. Só depois, na década de 60, 70, 80, que o mar foi começado a ser valorizado e os prédios, as casas foram se iniciando essa construção voltadas para o mar. Então, hoje em dia, Beira-Mar, Meireles são regiões muito nobres aqui de Fortaleza e os prédios, mesmo sendo uma face norte, ou seja, uma face mais quente, eles são construídos voltados para o mar, para ter essa vista mar, que por muito tempo foi desprezada. Então, naquela época, 1950, década de 40, 50, que foi quando o seu Pedro Filomeno Gomes resolveu construir o hotel, que seria como se fosse o nosso Copacabana Palace aqui do Ceará, aqui de Fortaleza. Então, ele foi tido como louco, porque está construindo um hotel na praia de Iracema, não é? Então, a gente vai contar um pouco da história do hotel, colocar uns vídeos que já foram feitos do interior do hotel, principalmente nessa época agora, que já estava mais degradado, desde 2014, 2015, colocar alguns depoimentos de um filme que foi feito que chama O Lastro. Vou colocar até o link na descrição desse filme, O Lastro, um filme da Rebeca Prado, um filme muito interessante, que conta várias histórias de pessoas que moraram no Iracema Praia Hotel, no edifício São Pedro, e colocar também algumas imagens antigas e algumas imagens mais recentes de como era o interior do hotel quando ele estava funcionando, E colocar algumas imagens também de projetos futuros que havia numa possível restauração, que não vai haver mais, desse prédio. Então, vai ser mais um dos prédios que a gente vai perder aqui da história de Fortaleza, mas vão ficar as imagens aqui no mundo digital, no YouTube, na internet e tal, de como foi bonito o interior e esse prédio, essa obra arquitetônica que havia aqui em Fortaleza. Então vamos lá. Bom dia! Nesses últimos dias a gente foi surpreendido, não surpreendido porque muita gente já esperava, com essa notícia do não tombamento do edifício São Pedro. Então esse edifício muito provavelmente será demolido em breve e a gente vai perder esse marco arquitetônico que a gente tinha ou tem aqui na cidade de Fortaleza e que eu inclusive já mostrei para o meu filho, foi cenas de vários filmes aqui no canal, como esse, por exemplo, aí que a gente fez em 2019. Aí, João Pedro, nós estamos perto da onde? O prédio mais antigo do mundo. Não, o prédio mais antigo de Fortaleza, cara, que chama edifício São Pedro. O edifício São Pedro, ele foi construído pelo seu Pedro Filomeno Gomes, que é esse primeiro que vai aparecer aí na esquerda. Ele era um dos homens mais ricos do Ceará na época e o prédio ficou pronto em 1951. Essas são cenas que foram recuperadas de 1928, 27, 28, dele na fábrica que ele tinha, a fábrica dos Filomeno Gomes, que ficava na Jacarecanga, onde hoje é o Centro Fashion, já fez inclusive um episódio. Essa era a casa dele, do seu Pedro Filomeno Gomes. Então, com muitas visitas ao Rio de Janeiro, que ele fazia frequentemente, ele via lá o Copacabana Palace, aquele hotel luxuoso, suntuoso, e resolveu fazer alguma coisa aqui em Fortaleza semelhante, não igual, mas semelhante. Então, ele resolveu construir, a partir da década de 1940, lá na praia de Iracema, que era uma região mais abandonada da cidade, ninguém valorizava aquela região, o edifício São Pedro, que no seu interior, por muito tempo, funcionou o Iracema Hotel. Então a gente vê algumas fotos históricas, umas fotos antigas,
desse prédio pronto, funcionando como hotel, né? O Iracema Plaza Hotel. Era um hotel de 3, 4 estrelas na época, mas era um hotel muito bem frequentado. Dentro desse hotel havia um restaurante, o restaurante Panela. E como o seu Pedro Filomeno Gomes era uma das pessoas mais ricas aqui do Ceará, tinha muito prestígio, esse hotel era bem conceituado. Vários artistas se hospedavam nesse hotel quando vinham aqui a Fortaleza. E aí a gente tem esse vídeo da década de 1960, um vídeo feito pela TV Tupi, que mostra imagens feitas justamente do interior, de cima do Hotel São Pedro, que a gente vê as pontes, a gente vê aí algumas fotos antigas também, e foram imagens feitas, captadas em cima do hotel. A gente vê a igreja da Praia de Iracema, né? Então, bem interessantes essas imagens, ver as pontes, os viadutos, o viaduto Lucas Bicalho, esse primeiro, que é a ponte dos ingleses, e o viaduto Moreira da Rocha, que é a famosa ponte metálica, funcionou a famosa ponte metálica. Então a gente via essas cenas todas e viu também no filme O Homem de Papel, de 1976, as cenas que passavam também, mostravam o Hotel São Pedro, o prédio do edifício São Pedro, o prédio do Iracema Hotel. Então a gente vê, foram imagens feitas de helicóptero, de carro também, nas perseguições que havia, e a gente vê aí o prédio do edifício São Pedro, onde funcionou o Iracema Praia Hotel. A gente vai ver também algumas imagens do interior quando o hotel estava funcionando, ou seja, na década de 60, 70 e tal. A gente vê o piso, era um piso bem interessante. A gente vê os quartos com telefone, com o frigobar, que a gente vê ali atrás, vê os lustres, os móveis, o requinte e o luxo que havia nesse edifício São Pedro, que funcionou também como centro comercial. Havia cabeleireiros, havia restaurantes. Esse aí, o lobby do hotel na época, havia esse balcão bem trabalhado, e a gente vai ver imagens de 2015 feitas pelo jornal O Povo, mostrando já o prédio depredado, o prédio abandonado, que ele estava há algum tempo. Essas imagens são de 2015 e a gente consegue ver aquele balcão que havia na recepção do hotel, os quartos, né, as caixas para colocar os ar-condicionados, e toda a depredação que já estava sendo feita. Esse edifício ele estava sendo saqueado por muitos moradores de rua, por exemplo, né? Houve acidentes inclusive fatais nesse prédio. Os fossos dos elevadores já estavam todos abandonados também. Então era um perigo tanto para os transeuntes que passavam nas ruas, quanto para as pessoas que moravam nesses prédios, os moradores de rua que moravam nesse prédio, nesses apartamentos também, que havia e ainda há algumas pessoas que moram no edifício São Pedro. Então foi feito um laudo pela engenharia da Universidade Federal do Ceará e por outras engenharias também, que detectaram que as falhas estruturais desse prédio seriam muito, muito, muito graves, e cuja correção seria muito difícil, muito complicada, e muito dinheiro seria aplicado para fazer essa correção. Não sou engenheiro, né? não sou especialista na área, mas creio que com as técnicas atuais, modernas, poderia haver alguma forma de se mitigar esse problema. Vou mostrar também essas cenas no filme de 2014 da Rebeca Prado, e tem alguns depoimentos interessantes, como do Lúcio Brasileiro, por exemplo. O convite do Cláudio Figueiredo, ele disse que eu fosse ao escritório central deles, que era na Praça de José de Alencar. E disse: olha, você vai ficar no hotel uma semana, é nosso convidado. Ele me convidou para passar uma semana. Aí eu passei quase 26 anos. O Lúcio Brasileiro foi morador por vários anos aí no edifício São Pedro, no Iracema Hotel. E ele fala muitas histórias. Esse documentário é interessante, vou deixar o link na descrição, porque ele traz muitas histórias de muitas pessoas que viveram e vivem no Iracema Hotel. Eu subi em agosto de 66 e fui dormir lá a primeira vez no dia de Réveillon. Dei um Réveillon sensacional. Todo o grupo foi para o Ideal Clube, onde tinha um Réveillon. O maior Réveillon da cidade era lá. E quando eu voltei, todos os garçons estavam todos bêbados com champanhe francesa, porque eu esqueci de despachá-los. Então simplesmente eles ficaram dono da casa. Depois de 5 anos que eu estava morando lá, eu tive ensejo de assumir a cobertura. Tinha coisa nesse apartamento interessantíssima. As paredes da sala e do corredor eram cobertas de mescla.
Mas o prédio é uma construção muito bonita, é uma construção muito sólida, não é isso? Com a segurança dela, as paredes tinham 3 metros de largura, é tudo assim, tudo demais. E por fim a gente vai mostrar algumas imagens de futuros ou supostos projetos que havia para a restauração desse hotel do edifício São Pedro. Eu acredito que eles devam reformar para um hotel. Não vão derrubar porque a prefeitura, segundo consta, está em processo de tombamento. Até 2014, o ano que foi feito esse filme, havia esses projetos, essas ideias de restauro, de recuperação do edifício São Pedro, mas infelizmente esses projetos não vão mais acontecer. Muito provavelmente esse prédio será demolido e no seu local, no seu terreno, um outro prédio surgirá aqui na nossa cidade. Com mais algumas imagens do hotel. E é isso. Se você gostou do conteúdo desse canal, se inscreve, dá o like, divulga para os seus amigos. Aproveite a sua cidade e até domingo que vem. Infelizmente, com essa triste notícia. Foi o mar em si, o mar, que da praia se vingou.